Meu nome é Olga, tenho 33 anos, este é meu irmão Yura Shevtsov. Ele tem 24 anos, foi diagnosticado com epilepsia aos 5 anos além disso. Ele tem hipoplasia do corpo caloso, do cérebro e demência. Eu gostaria muito que o diálogo fosse conduzido pelo meu irmão, pelo próprio Yura, mas infelizmente, devido às suas capacidades mentais e cognitivas, ele não consegue. Por isso, eu contarei nossa história. Eu nasci no tempo certo, a termo, mas de forma um pouco dolorosa. Ficava doente com resfriados com frequência, me desenvolvi normalmente, falava normalmente, até falava melhor aos 5 anos do que agora. Eu ia ao jardim de infância. À noite contavam para minha mãe como eu corria atrás das crianças, ou elas corriam atrás de mim e como eu aprontava. Mas aos 5 anos tudo mudou. A partir dos 5 anos ele começou a ter convulsões muito fortes. Eram de 3 a 4 vezes por semana, crises convulsivas com perda de consciência, desmaio, parava de respirar completamente, saía espuma da boca, enfim, todo o quadro, digamos assim, da epilepsia. Ela recebe tratamento com medicamentos, pelo menos aqueles registrados aqui na Bielorrússia. Estamos passando por uma piora, com crises, até séries de crises em que mal conseguimos chamar a ambulância. Ou seja, entre elas, às vezes ele só consegue respirar algumas vezes e já começa de novo. A crise paralisa completamente todos os músculos do corpo, ou seja, a perda de consciência é imediata e a respiração para na hora. Dura uns 30 segundos, mas assusta quando chega a 1 minuto, pois ele não respira nesse tempo. Se ele sente falta de ar, pode ter uma crise. Se ele se assusta, pode ter uma crise. Ele tem diferentes tipos de crises. À noite são crises pequenas. Por 2 a 3 segundos ele grita, pula e fica imóvel. Aqui em casa a luz nunca é apagada à noite, nossa conta de energia é muito alta, porque quando ele sai desse estado, depois de uns 5 segundos ele se sente muito mal e fica assustado. Recentemente tivemos um caso muito grave, quando Yura teve uma crise repentina. Eu o segurei, minha mãe o segurou, mas como braços e pernas ficam convulsionando, ele caiu e a perna dele acertou minha mãe. Ela caiu e quebrou o braço. Às vezes acontece isso, metade da crise eu vejo que ele sente dor fisicamente, mas não perde a consciência. Ele está entre consciente e inconsciente e sente muita dor, pode ficar confuso, chorar, simplesmente como uma criança. O diagnóstico de demência só foi dado porque eu disse, vamos de alguma forma definir o desenvolvimento mental dele. Você vê que uma pessoa incapaz, Yura, não consegue se cuidar sozinha por causa das limitações cognitivas. Ir a algum lugar, ao mercado, lidar com documentos, todas essas coisas. É difícil dizer isso, mas agora o desenvolvimento do Yura é como o de uma criança de 5 ou 6 anos. Às vezes ele pode esquecer de tomar os remédios, se tomou ou não, pode esquecer o que a gente estudou com ele durante uma semana. Dou uma dica, ele lembra, mas é difícil. Eu estava resolvendo essas questões de medidas. Ele pode esquecer de abrir o zíper da jaqueta. É como se ele esquecesse que está com calor. Até eu falar, talvez você esteja com calor. Daí ele diz, sim, estou com calor. E então abre a jaqueta. Eu esqueci em que ordem devo fazer as coisas. De novo, ele pode tirar toda a roupa, menos as luvas, que deveriam ser removidas primeiro. Depois deveria tirar o gorro, mas pode confundir essas etapas. Atualmente a Yura toma 7,5 comprimidos por dia. Bem, já faz mais de 20 anos que estamos usando todos esses medicamentos, eles são muito pesados, ou seja, não há resultado algum dos medicamentos, zero, mas os efeitos colaterais são muitos. Gagueira, alucinações, confusão mental, alucinação. Ele diz, agora estou vendo alguma coisa acontecendo, mas é muito difícil para ele explicar porque faltam palavras. Muito provavelmente ele não entende as sensações. Às vezes ele diz, vejo um cachorro andando e latindo para mim, mas estou em casa, na cozinha. O riso involuntário também é um efeito colateral. Pergunto, lembrou de algo engraçado? Ele responde que não sabe, simplesmente acontece, sai sozinho. Bem, a demência, no nosso caso, provavelmente é resultado da própria epilepsia, quando não há desenvolvimento da criança sim e depois já no adulto. Nós não fomos aceitos nem na escola especializada, nem na escola comum, né? Os professores iam até nossa casa, mas o resultado deles era muito pequeno. Muitas vezes os professores não vinham ou iam embora rápido. Porque Yura ficava deitado depois de uma crise, então o ensino parecia existir, mas ao mesmo tempo parecia não existir. 8 mais 2 é igual a 18, 8, 8. Oito? Aqui está o 8. Tem mais 2 para somar? 2, 9, 11. Yura mora com a mãe dele,
E eu estou lá quase todos os dias. Se precisar, eu durmo lá, às vezes até moro lá, está tudo bem, depois eu volto para minha casa. Ou seja, trabalho, casa com o Yura, estudos, passeios na rua, lojas, médicos. Ele consegue, no mínimo, se cuidar do básico, ele pode, se estiver se sentindo bem. Claro que quando ele tem crises, ele não consegue nem levantar. Tudo isso fazemos nós, não deixamos ele pegar facas, cortar nada, porque nunca se sabe, pode ter uma crise naquele exato momento, é perigoso. Não deixamos ele mexer com água fervendo, chá, tudo isso é feito pela mamãe ou por mim. Por causa desse medo, ele não consegue sair na rua sozinho, ele tem medo de cair, tem medo de ficar sem apoio. Ele come sentado ao lado quando precisa. Туалет не может один встать, то есть я либо его держу, да, отворачивай. Ou ele fica se lavando sempre perto da porta. Da mesma forma, se à noite Yura não teve uma crise, mais ou menos tudo passou, ele acorda com um humor médio, vai ao banheiro, faz algumas coisas, depois vai, toma café da manhã, toma os comprimidos e pronto. Se o tempo estiver bom, podemos sair para algum lugar, se for fim de semana, dar uma volta, ir ao mercado, à feira e voltar. O Yura está sempre ocupado, lendo ou fazendo algo, talvez resolver alguns exercícios fáceis, algum vocabulário mínimo, mas mesmo assim parece que tudo desaparece o tempo todo. Uma crise, uma série de crises, um mês ruim, como se tudo fosse reiniciado. Recordo isso tanto no CAI quanto na estação. Você tem amigos? Não, mas eu já tive antes. Mas eles não eram tão próximos de mim na infância. Quando ainda não dava para perceber a diferença. O Yura tinha amigos. И они вместе бегали по двору, и даже были, когда судороги, падал, все равно дети еще тогда не понимали, что происходит. Они были одинаковые, а потом Юра остался на месте, а дети pошли вверх, и, конечно же, никто с ним уже не общается. Юра не понимает, а иногда чувствует и спрашивает. Ele me olha assim, claro, ele não parece ter a idade dele agora, bem, digamos, ele parece ter uns 17 ou 18 anos. Ao ouvi-lo falar, percebe-se uma inteligência infantil em um corpo adulto. Isso não assusta, mas surpreende de modo estranho. Idiota, débil, era assim que me xingavam. Estácio, esse é meu vizinho. Éramos amigos. Sim, ele não tinha medo de mim, ele sabia que eu tinha crises, mas não tinha medo. É necessário. Mas agora ele já é adulto, ele tem a própria vida. Mas eu sonho em aprender a ler todos os livros. Quero saber tudo o que tem lá. Bem, eu realmente não posso saber tudo, porque é difícil para mim lavar roupa e eu lavo. Bem, ele nem sabe o que é a vida sem crises, ele não sabe o que desejar. E me diga, do que você mais tem medo? Sim, agora. Antes eu tinha medo de furadeiras. Se os vizinhos começassem a usar, já me dava uma crise de tanto susto. Bem, eu tenho medo do escuro. Depois começam as crises. Você só sente medo quando a crise começa. Eu ainda sinto isso. Mas eu tenho medo de escorregar do sofá e bater a cabeça na parede. E já aconteceu isso? Sim, já aconteceu. Afinal, ele vive constantemente com medo. Os psicólogos nos dizem, tentem se acostumar. Eu digo, com o que podemos nos acostumar? Uma convulsão é uma dor física terrível, é um estado psicológico anormal, é uma pequena morte. Ele tem medo, provavelmente, de ter que conviver com as crises o tempo todo. Ele tem um objetivo na vida, não ter crises. Simples assim, como uma criança. Por isso, se não há crises, ele está feliz. Nós não temos outra coisa, porque não olhamos além disso. Não sabemos o que vai acontecer. Encontramos uma clínica na Alemanha que cobrou 20 mil euros pelo diagnóstico. Eles vão fazer um diagnóstico completo e, se encontrarem um problema operável, vão passar um novo orçamento, naturalmente, pela cirurgia e vão nos dar alguma porcentagem de chances de sucesso, de quanto a cirurgia pode nos ajudar. Se não for caso de cirurgia, eles vão escolher os medicamentos para nós.
Quando eu mesma era uma criança ou adolescente, claro, eu ainda não sentia tanta preocupação, tantos problemas. Eu mesma não entendia o que estava acontecendo. Sim, sinto pena do meu irmão e vejo o que acontece, mas enquanto nossos pais estavam presentes e cuidavam dele, eu não prestava muita atenção. E depois, quando você cresce, você vê, você se desenvolve, você entende o que está acontecendo. Todo o meu salário eu guardo, do jeito que posso, para o futuro, porque vou ter que cuidar do meu irmão, vou ter que sair do trabalho, ele é incapaz de se cuidar sozinho. E essa vai ser minha aposentadoria. Hoje em dia são 250 rublos. Agora meu objetivo é economizar cada centavo. Quantos anos tem sua mãe? Minha mãe já tem 65 anos, depois disso nem conto mais, tenho medo. Eles já estão tão exaustos pela vida que eu assumi tudo sozinha. Só quando está tudo bem é que minha mãe cuida dele. Se o Yura tem alguma complicação, eu estou lá. Eu fico com ele, chamo o médico, chamo a ambulância. Bom, para mim é difícil, acho que ver essas crises assustadoras, você nunca vai se acostumar com isso. E o mais difícil é que eu passo a mesma informação para ele todos os dias. É difícil nesse sentido, porque você entende que não há progresso, não tem nada além disso. Tudo é igual, tudo está parado. Muitas pessoas reagem assim, pessoas próximas, parentes, até desconhecidos ficam surpresos. No que você está gastando sua vida? Bom, eu não bato nas pessoas por causa disso, claro. Essa é a minha escolha. Essa pessoa é muito próxima e o sentido da minha vida. Por que isso precisa ser discutido? O que me ajuda a lidar e suportar essa situação na vida provavelmente é só uma qualidade humana. A persistência pura e simples e o medo de perder uma pessoa querida. Acho que esse é o maior motivador. Agora estou meio distante. No momento só vivo para encontrar ajuda o mais rápido possível. Mas isso você... Não consegue, né? Mas isso aqui é um análogo. E eu desenhei? Não, não foi você quem desenhou. Você desenhou isto aqui. E eu gostaria de ver o futuro do Yura pelo menos sem crises. O que vai acontecer depois, eu não sei. Eu não sei como é essa vida depois. Se não houver crises e ele se desenvolver, talvez ele se torne pelo menos metade de uma pessoa normal, no sentido de algum aspecto educacional. Como você gostaria de ver o seu futuro? Vejo como problemático e com menos preocupações. Preocupações com os entes queridos, com a vida deles, digamos assim. Se eles estão bem, eu também estou bem. Isso está intimamente ligado, anda em paralelo. Uma coisa leva à outra.